Um ano de Javier Milei. Quais são os resultados e as polêmicas do tango ultraliberal? Salve, pessoal! Tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do lado está a Júlia Vilchen. Como é que tá, Júlia? Tudo bem? Como é que tá o seu espanhol? Afiado? Olá, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo, ou talvez eu deveria dizer olá, né? Meu espanhol tá afiado, né? Que eu faço curso de espanhol agora e vou fazer prova semana que vem, do final do semestre. E, enfim, bem-vindo de volta. Eu sei que você não foi para nenhum país hispânico, não foi para Buenos Aires nas suas férias, né? Foi para um lugar cheio de argentino, mas que não foi Buenos Aires. Mas, enfim, seja bem-vindo aqui de volta ao programa. Obrigado. Realmente encontrei alguns turistas argentinos, estava na praia, no Guarujá, e até fazia tempo, né, que a gente não encontrava aqui turistas argentinos aqui em maior quantidade aqui Isso no Brasil. Isso é porque você não frequenta a região dos lagos no Rio de Janeiro. É porque eles nunca saíram de lá, eles essa nunca é a saíram diferença. de lá, essa é a diferença. Pois é, e acho que a gente aqui já tá tudo a ver aqui no nosso clima. Vamos falar bastante de Argentina. E falar em afiado aqui, quem vai ajudar a gente a dissecar o primeiro ano da gestão Milei na Argentina é o Roberto Dumas. Ele é economista e professor do INSPER. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Júlia. É um prazer estar com vocês aqui e tentar falar um pouco do que está acontecendo na Argentina, porque não é fácil. É uma patologia pesada. Tem muita história para contar. A gente vai tentar aqui, só nesse ano de Milei, tem muita coisa para a gente falar. Mas antes da gente, né, dar aqui o pontapé inicial, já peço para você que está acompanhando a gente, seja no Brasil, na Argentina ou em qualquer canto da internet, já curte esse vídeo porque ajuda bastante aqui o nosso trabalho. Aproveita também para seguir o canal do Seu Dinheiro no YouTube, que foi recentemente premiado como um dos mais admirados da imprensa de economia. E lembrando que todos os episódios do Touros e Ursos também estão disponíveis nos tocadores de áudio, incluindo o Spotify. Basta buscar lá por Seu Dinheiro na aba de podcasts. Bom, vamos lá, vou fazer aqui uma breve introdução, porque o Milei completa um ano como presidente da Argentina e começou recentemente a colher resultados bastante surpreendentes do ponto de vista econômico. E a gente tem visto que não só a gente aqui, que somos vizinhos, mas o mundo inteiro está acompanhando esse experimento, digamos assim, dos nossos irmãos. Recentemente saiu uma entrevista com o Milei na The Economist, e a revista até classificou o programa do argentino como, aqui vou citar, né, uma das doses mais radicais de livre mercado desde Margaret Thatcher na Inglaterra. Essas são as palavras da The Economist. Por outro lado, os críticos apontam que as medidas que o Milei implementou tiveram uma série de consequências negativas do lado social, e a gente também tem visto ali parte da população reclamando da perda do poder de compra. Bom, mas vou passar aqui a palavra para o professor Dumas para saber um pouco, assim, na tua visão, né? Qual que é o saldo disso tudo que eu falei aqui da gestão Milei? Na tua visão, é positivo? E para colocar todo mundo que está acompanhando a gente aqui na mesma página, né? O que o Milei aprontou nesse ano de governo, assim, do ponto de vista econômico, Dumas? Quais são ali os principais destaques desse período? Veja, Vinícius, a Argentina estava vivendo uma patologia. Patologia que a gente sempre fala, você não cura com Bepantol e hipoglós. Você precisa abrir o paciente e aquela coisa que eu sempre pergunto eventualmente para os meus alunos. Vocês já tomaram bezetacil? Isso dói para diabo. Mas o que a Argentina está passando agora é o que a gente chama uma dor da cura. Ah, mas está doendo demais. Sim, está doendo demais, mas vamos pensar o que ele fez. Saindo de Domingo Cavalo lá, que tentou fazer o chamado currency board, o câmbio fixo, que é mais ou menos, claro, pelo amor de Deus, é diferente do plano real, mas tem uma pequena semelhança de usar uma âncora cambial. Passou por Néstor Kirchner, passou por Cristina Kirchner, passou por Macri, depois passou por Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, e muitos deles tiveram a brilhante ideia de falar o seguinte: já que a pobreza está aumentando, vamos emitir moeda. E como emitir moeda traz inflação, tive uma outra brilhante ideia. Vamos fazer
preços cuidados, fazer tabelamento de preço. Puxa vida, eu não preciso mais dar aula. É só emitir moeda e fazer um congelamento de preços que o negócio funciona. Não, não funciona. A base monetária foi expandida em 24.000% nos últimos 20 anos, a partir de 2002, 2003 até 2023, e a inflação acumulada foi de 12.000%. Não compara nem com o Brasil, só para fazer um parênteses aqui. Por exemplo, de 1980 a 1994, o Brasil esteve muito pior que a Argentina, que é uma coisa que eu falo muitas vezes e o pessoal não acredita. Sabe quanto foi a nossa inflação de 1980 a 94 acumulada? 12 trilhões percentuais. Então o Brasil estava muito pior do que a Argentina. Bom, mas a Argentina entrou, Javier Milei entrou e falou, olha, primeira coisa, vamos entender. Vamos parar de emitir moeda. Por isso, quando ele fala vou estourar o Banco Central, muita gente fala o que significa dinamitar o Banco Central? Veja, não estou nem falando da zona do euro, não é dinamitar o Banco Central. Mas o Banco Central está proibido de emitir moeda para financiar o déficit fiscal. Foi a primeira medida que ele tomou. Isso já ajudou demais a, de certa maneira, segurar a inflação. Porque o que adianta? É a mesma coisa que você botar a mão numa água congelada. Você vai ficar anestesiado. Você emite moeda, a inflação vai 12%, te dou um reajuste de 14%, mas eu não tenho dinheiro, emito mais moeda. Vamos parar com isso. Então você começa, bum, primeiro choque. Da bezetacil. Doeu. Sim, doeu. E agora, como é que eu vou endereçar o problema do déficit fiscal? Ele estava com déficit fiscal, olha só, de mais de 5%. Eu vou cortar isso na carne. Foi muito? Foi pouco? Gente, você não pode acusar o Javier Milei de estelionato eleitoral. Ele falou, eu vou cortar. E cortou o custo, ou seja, os gastos fiscais em 30%. Reduziu o ministério, se bem que reduzir ministério é aquela coisa que tinha um candidato a presidente da República, a presidência da República no Brasil, falava, isso não faz bilhão. Reduzir ministério per se não faz bilhão, mas ajuda na ancoragem das expectativas. Reduziu o ministério em 50%, reduziu a secretaria em 50% e, pasme, olha que interessante, saíram de um déficit fiscal de 5,4% para um superávit fiscal nominal. Não estou nem falando primário. De 0,5%. Então, veja, começa a ancorar a expectativa. Agora, vamos desmontar essa armadilha peronista. O que é desmontar a armadilha peronista? Se você pegar uma curva de demanda e oferta, você sabe que, como eu falo para os alunos, existe um match, existe um Tinder. Onde é esse Tinder? Onde a demanda curva encontra a oferta. Olha, rolou um match aqui e tal. Quando você congela preços, é aquela coisa, puxa vida, você estudou? Não, eu vivi isso em 1986 com o Plano Cruzado. Então vamos congelar preço. Tá bom, você congela preço, vamos pensar aqui, o pãozinho a 2 pesos. Estou chutando aqui. Só que a 2 pesos eu quero consumir 100 pãezinhos. A 2 pesos eu quero produzir 50 pãezinhos. Então veja, aí você fala, os preços estavam controlados. Balela! Não tinha oferta suficiente, você tinha escassez. Roda a curva de demanda e oferta, que você vai ver que nesse preço faltava mercadoria nas prateleiras, nas gôndolas, etc., do supermercado. Então, por exemplo, a hora que fala a pobreza aumentou, cuidado, que a hora que você calculava o salário real, você calculava utilizando a tabela dos preços cuidados. Só que não tinha match. Não tinha jogo aí. O preço não subiu. Sim, mas também não tem produto. Se não tem produto, eu falo... A hora que o Milei entrou, falou, destampa essa panela. Tira a panela, libera. A hora que ele liberou, o preço subiu, falou, agora vai rolar o match. O mercado tomou conta. Por isso que assim que ele entrou, a inflação bateu 25,5%, 26% em um mês. Teve a questão do dólar também, que ele também ele depreciou de 300 pesos para 800 pesos. Veja, ele chegou e falou, no hay plata. Você que é boa de espanhol. Não tem dinheiro. Não tem grana. Não tem grana. Não há plata de jeito nenhum. Não há plata doméstica e não há plata internacional. A doméstica, vamos cortar. Cortamos, fizemos um déficit fiscal, transformamos um superávit fiscal. Para com essa bobagem de congelar preço.
Não adianta você congelar preço e falar que a inflação está controlada se eu não estou consumindo. Não é aí que está rodando a economia. A economia está rodando no mercado paralelo. Mas como eu calculo o teu índice de pobreza pelo a tabela que pretensamente todo mundo acha que está rodando a economia, fala a pobreza não está tão grande. A hora que eu libero a tabela, falo, não, vamos ver como é que os mercados estão funcionando. Aí o setor privado pode aumentar o preço, ou melhor, ele fica interessante produzir naquele preço, aí você fala, puxa, a pobreza aumentou. Veja, é difícil você chegar e falar a pobreza realmente aumentou desse magnitude. Porque a pobreza calculada antes de Milei era utilizada baseado numa tabela de preços fixos, onde não tinha jogo. Agora está rodando numa tabela onde tem jogo. E isso Milei foi capaz, ele é pragmático, ele foi capaz de explicar. Gente, a pobreza aumentou? Sim, aumentou. Mas aquilo que a gente estava encoberto. É que nem você está na praia. Você é gordinho? Veja, a onda está aqui. Não sei, a onda baixou. Agora eu estou te vendo por inteiro. Então é aqui que está rodando a economia. E a hora que os preços são livres, que onde já se viu você congelar preços e salários. Não, mas tem a teoria. Gente, não vamos falar de teoria. Nós já tentamos isso no plano cruzado, já tentamos isso no plano cruzado novo, eles já tentaram no plano astral. Ou seja, os peronistas não aprenderam nada e não esqueceram nada. Soltou o preço deu aquela pancada, como você bem colocou. Depreciei o câmbio, como eu falei, não há plata, também não tenho reserva internacional, de 300 pesos foi para 800 pesos. Por quê? Porque eu preciso recuperar minhas reservas internacionais. Então agora, depois desse choque inflacionário e eventualmente esse aumento de pobreza, se bem que a pobreza estava achatada, você não sabia. Olha, você é rica, mas também não pode consumir nada, viu? Você não tem produto nenhum para você consumir. É aquela filosofia, né? Se eu não gastar nada, o desconto é maior. Exatamente. Olha, se eu não posso comprar, eu tenho dinheiro na mão. Exatamente. Não tem suficiente para você. Soltei, com a depreciação cambial, a inflação foi lá para cima, controlei a emissão monetária para financiar o déficit fiscal, consequentemente, a inflação agora, se eu não me engano, de setembro, outubro, foi de 2,7%. Eu até anualizei aqui. Ou seja, saíram de uma inflação de 1.360% anualizada para uma inflação de 37% anualizada. Ou seja, de 25% ao mês para 37% ao mês. Tem muita coisa para fazer. 2,7% ainda é muita coisa. Veja, mas nós estamos falando de um ano. Falar que a economia não melhorou, aí você pode chegar e falar, não, mas a pobreza aumentou. Veja, no momento que você melhorou a expectativa, por que melhorou a expectativa? Porque o câmbio oficial, a última vez que eu peguei, mostra que estava quase próximo, 1.070 com 1.012 do Blue. Ou seja, o câmbio oficial... E um era o dobro do outro. Antes. Era o dobro. Então... tem dinheiro entrando. Você tem mais ou menos metade do PIB em dólar de argentino fora do sistema financeiro. A hora que você vê que você não está fazendo loucura, você está controlando, a grana entra. Mas o que você vai fazer com aqueles caras que você mandou embora? Lembra daqueles empresários que falou, a esse preço eu não produzo? Veja, se o preço subiu, começa a ser interessante. Se eu já estou ancorado com o meu déficit fiscal, que não vamos ter mais déficit, que eu vou fazer de tudo, estou falando com o Milei, né? Não sou eu, que eu não quero ter mais déficit, isso ancora minha expectativa inflacionária. Ancora minha expectativa inflacionária, então eu vou produzir. O que ocorre é um economês chamado crowding out effect, o efeito deslocamento, que no Brasil é o contrário. O setor público expulsou gente e agora o setor privado vai começar a contratar. Por quê? Porque o setor privado está ocupando o lugar do setor público. Faz um paralelo no Brasil. No paralelo do Brasil é justamente o contrário. Gasto é vida. Ninguém está falando mal de Keynes. Keynes tem momentos e momentos. Mas se eu não estou numa pandemia, quero gastar. Acho ótimo. Mas aí você fala ideologia. Vamos parar com esse negócio de ideologia. Se você perguntar para o teu vizinho, olha, eu quero gastar mais.
deu um calote de 12 trilhões percentuais da dívida pública, decalote da dívida externa em 82, falando de Brasil, decalote da dívida externa em 87, fiz o plano Collor e agora eu quero gastar que nem louco, tudo bem? Só que eu acho que gasto é vida, ok? Acho que saúde e educação minha filha, meu filho merece, tá ok? Então eu vou gastar mais e não quero que você cobre mais juro. Você já se ouviu falando? Então os juros estão altos. Não parem de colar ou de queimar a cabeça de Campos Neto. Olhem a curva de juros. É o que eu falo, acordou antes de dar o beijo no cônjuge ou no pet, olhe a curva de juros. Veja a curva de juros do Brasil 2 de janeiro, lá afletada. Veja a última agora, em dezembro. Ela deu uma estipada enorme. Isso é risco fiscal. Mas voltando, por que é um crowding out? O consumo sobe. Eu gosto de fazer analogias. Eu gosto de um prosecco de vez em quando. Quando eu tomo 2 taças de prosecco, eu me sinto sexy. Eu acho que todo mundo tá me olhando. Só que daqui a pouco vai vir o hangover. Se você toma 10 doses de prosecco, teu cônjuge já te abandonou e você tá fazendo moonwalk na pista de dança imitando o Michael Jackson. Precisa tomar cuidado. O Brasil tá nisso. O consumo tá subindo. Sim, mas a taxa de juros está subindo. Então, o empresário, ao invés de ele investir na formação bruta de capital, ele fala, para que eu vou investir em investimento se eu estou ganhando 13% ou numa NTNB IPCA mais 6,5%, mais 7%? Bora emprestar para o governo. Olha como, no Brasil, o governo está expulsando o setor privado da economia. Só que o governo não consegue fazer investimento, ele está usando em gastos correntes. E isso acaba batendo no hiato do produto. Volta para a Argentina. É o contrário. Como eu mandei um monte, 30% de corte de déficit fiscal, os juros se mantiveram e a expectativa de déficit fiscal está controlada, a expectativa e a ancoragem das expectativas melhoraram, o setor privado falou, vou produzir mais. É isso que, se Deus quiser, estamos esperando. É a receita do Milei. Então, aqueles que foram mandados embora vão ser contratados pelo setor privado. Ah, mas não vai acontecer. Vai, porque se o mercado agora é livre e eu posso cobrar o que eu quiser e o salário, quem decide é o próprio mercado, você acaba tendo que o governo afasta e deixa o setor privado. Ah, mas no meio do caminho tem muito... Sim, vai morrer muita gente, como morreu também muita gente no plano real. Veja, patologia é uma operação sem anestesia. Como eu falei, você não é assadura de nenê. Você não cura com hipoglós ou Bepantol. Você queria até entrar um pouco nessa questão dos custos, né? Exato, né? Porque... Acabei falando demais, né? Não, é porque, então... Deixa eu ver se eu entendi. Porque você falou sobre a questão do aumento da pobreza, que, na verdade, acaba sendo mais uma revelação do que estava escondido. Pode ser. Não vou dizer que não aumentou, mas... que subiu tanto assim, veja, estava mascarado. Você não é pobre. Por outro lado, você não tem nada para comprar. Sim, e a gente tem também a questão do PIB, né? Mostrando aí uma recessão. Caiu horrores. Isso são os custos desse ajuste. Então, assim, isso não foi um custo alto. Isso deve se ajustar à medida que ocorrer esse processo do setor privado. Esse deslocamento é o que a gente espera, é o que o FMI espera, é que os bancos esperam. Tudo bem, quando você cai demais, que nem na pandemia, qualquer suspiro é um bruta num crescimento do PIB. Então, 2024 vai cair 3,5%. 2025, o mercado já está esperando que sobe 3,5%, 4%. Talvez não seja. É importante que você veja não 2025, mas se isso vai continuar 2026, 2027. Mas, veja, o nível de desemprego está 7%. Então, vai melhorar? É o objetivo, melhorar. Expulsar o setor público e trazer o setor privado. Mas por que o setor privado vai vir? Gente, o preço agora é teu. Não temos mais inflação, porque a inflação, no final das contas, é um fenômeno monetário. Eu não vou mais emitir moeda. Então a inflação se controla. Falta peso no mercado. Então olha que interessante, no momento que falta peso no mercado,
o que eu faço? Eu acabo, também uma das políticas do Banco Central, ou melhor, do Javier Milei, é segurar a liquidez e fazer com que a falta de liquidez existente na economia argentina faça com que os argentinos, junto com uma melhor expectativa da economia, tragam os dólares que estão lá fora. Porque, na realidade, não está lá fora coisa nenhuma. Está debaixo do colchão. Está debaixo do colchão e está em caixas hermeticamente fechadas em banco. Como eu falei, é metade do PIB. Então, é isso que a gente espera. Eles estão fazendo uma coisa, mas não poderia fazer um plano real? Que a gente fala, não seria mais fácil? É aquilo que nós estávamos falando antes. Economia é uma ciência social. A gente aprende com os erros. Se o Milei chegasse, quem sou eu? Eu não tenho o telefone direto do Milei. Fala, Milei, faz isso. Mas se o Milei chegasse e fala, vamos ter uma nova moeda. Eu, como argentino, falo, cara, de novo. Tivemos o austral. Tivemos o peso no cavalo e do Menem. Depois o De La Rua fez o corralito. Depois ele fez o Durraldo e fez o corralón. Por isso que eu não confio em banco. O argentino não confia em banco. E por mais incrível que pareça, em 2001, isso vocês não, eventualmente a gente não sabia, lançaram uma outra moeda chamada argentino. Nossa, não Pois lembrava. Não sei nem se lançou, mas essa ideia ficou em 5 dias, até o presidente renunciar. Eles tiveram 5 presidentes, ou 6 presidentes, sei lá, em 4 semanas. Então o argentino não confia. Não adianta você querer falar, tem uma nova moeda. Fala, cara, de novo. Então o plano real, ele foi menos draconiano do que o Milei está fazendo. O que o plano real fez? Olha, vamos pegar uma moeda, o Cruzeiro Real, vamos depreciar ela e joga o RV. Essa URV vai ser o real lá na frente. Enquanto eu deprecio, eu acumulo dólar. Enquanto eu acumulo dólar, lá na frente eu jogo fora essa moeda chamada Cruzeiro Real, adoto o real, estou com dólar até aqui, defendo o real, faço uma âncora cambial. Só que qual é o problema disso? Pode suscitar uma crise cambial, como suscitou na Tailândia, na Malásia, na Indonésia, na Coreia, na Argentina, no México, na Rússia, que eventualmente adotou âncoras cambiais. Por quê? Porque no momento que você adota uma âncora cambial e não congela preço, vamos parar de falar bobagem. Nós vamos congelar preço, que foi uma coisa boa do plano real. Se eu não congelo o preço e eu estou com uma bruta inflação e o meu câmbio é congelado, eu sei que no plano real não foi congelado. Ficamos numa banda 0,86, 0,90. Mas se eu não congelo e deixo controlada essa banda e eu tenho uma inércia inflacionária, veja, eu preciso pagar o reajuste do teu salário, eu preciso pagar o reajuste do teu aluguel, eu vou ter uma inércia inflacionária. Essa inércia inflacionária de 30% em um mês, de 10% no outro mês, faz o meu câmbio apreciar em termos reais. Se meu câmbio aprecia em termos reais, a minha balança comercial sofre. A minha balança comercial sofre, o déficit da minha conta corrente do balanço de pagamentos piora. Se meu déficit de conta corrente do balanço de pagamentos piora, eu preciso tomar mais dívida externa. E outra, não adianta fazer isso porque o mercado externo ainda está fechado. Se eu preciso tomar mais dívida externa, os juros que eu vou pagar da dívida externa prejudica a balança de serviços que faz parte da conta corrente. Ou seja, eu estou piorando meu déficit em conta corrente. Até o que acontece o fenômeno chamado sudden stop. Eu chego para a Júlia e falo, Júlia, você me financia? Você fala, Duma, chega. Você não está melhorando o teu déficit em conta corrente. E aí você toma uma pancada do México, toma uma pancada da Ásia, toma uma pancada da Rússia. A Júlia, o Vinícius olha para mim e fala, cara, você é o próximo. Eu não boto mais dinheiro. Então o Milei falou, a gente sabe que isso é bom, mas já passou. Quer dizer, o Milei não tinha essa opção de ter um real aqui para ficar no... Poderia ser ótimo, mas a questão é, argentino, tu vai confiar? Eu, se fosse argentino, depois de tanta pancada e tanta moeda que você lançou, então veja, o corte foi muito, ou seja, da operação, da cirurgia, foi muito mais profundo do que o plano real. Por quê? Porque agentes econômicos são racionais, eles aprendem. Chegava a vir com uma nova moeda, de novo essa conversa. É a mesma coisa que eu chegar para vocês são novos, etc. Tal, mas vamos supor, viramos uma hiperinflação. Vem um governo e fala, vamos fazer o fiscais do Sarney, fiscais do Dumas. Pô, eu vou falar, você tá de sacanagem, compra o bottom. Isso não vai dar certo.
Não vai dar certo, a gente aprende. E o Milei, assessorado corretamente, falou, olha, não adianta ir pelo lado fácil. Não estou dizendo que é tão fácil, mas não adianta ir do lado um pouquinho menos difícil. A gente precisa segurar, dar uma pancada, abrir o paciente sem anestesia, vai cair muita gente no meio do caminho e vamos esperar agora. Ele falou, é o que eu falo, qual é o estelionato eleitoral que ele cometeu. Falou, quem vai fazer a economia girar agora é o setor privado. Setor privado, você está livre. Eu já ajustei as contas públicas. Puxa, você ajustou as contas públicas e não está emitindo moeda? Então, eu, de certa maneira, na minha cabeça, eu já tenho uma ancoragem das expectativas inflacionárias. Eu já sei fazer um business plan. Você não vai vir com nenhuma tabela. Olha lá, preços cuidados, vai? Não, não vou vir. Fica à vontade. Tá ficando interessante eu investir. Mas existe também uma questão política, uma questão eleitoral. Tudo bem, ele não está cometendo nenhum estelionato. Quem votou nele deveria já estar esperando algo nessa linha do que ele está fazendo. Mas quanto tempo a população aguenta as consequências negativas iniciais desse ajuste? Difícil. Ele tem um mandato. Lógico. Chegou o fim do mandato, ele provavelmente vai querer concorrer de novo. E aí? Não há menor dúvida. Difícil dizer. É aquela coisa que a gente sempre fala. Economicamente, o que ele está fazendo está correto? Está correto. Está correto. Só que economia, política e sociedade é uma coisa só. Se a economia vai mal, como estava mal, não está bem ainda. Veja, você está no healing pain. Você está numa dor da cura. Dói pra diabo. Quem já fez operação, você sabe que a hora que o tramal para de entrar na veia, você fala, cara, eu tomei uma facada aqui. Sim, tá doendo, tá doendo. Quanto tempo isso pode demorar? Veja, a hora que eu tirei a panela, o tampa da panela, e se realmente a pobreza está aumentando drasticamente mais do que era camuflado, a população pode chegar e falar, eu quero esse cara fora. Eu invento um impeachment. Isso não está descartado. Se por acaso ano que vem o setor privado não entrar salvando a economia, não vamos ter, pelo menos o que eu espero, o que eu acho, não vamos ter aquela coisa, vamos estimular Keynes, gasto é vida. Não, se o privado não entrar, ele falhou. Então a esperança dele é que o privado entre e que essa dor diminua. Não vai diminuir. Aí a sociedade reclama. A sociedade reclama, eu invento um impeachment e não vou nem te reeleger, eu te arranco fora. Uhum. A gente sabe que no final das contas impeachment é sempre a economia. Eu te tiro, não vou ter maioria no Congresso, no Legislativo, preciso tomar cuidado com o que eu falo. Não, alguma coisa eu invento e eu te arranco daí. Então, isso não está descartado. Então, o que a situação hoje? Operamos. Você estava na UTI. Você está na semi-UTI. Está doendo o teu corte. Espero que ano que vem, eu não, governo argentino, espera que o ano que vem o setor privado substitua o setor público. Dado que já vimos que, não, põe o setor público de novo. De novo essa história? Pelo amor de Deus. Já não deu certo. Então, olha só, 44% da população, por incrível que pareça, apoia o Milei. Mas por que apoia? Ele gosta? Não é gosta. É tipo, não tem mais pra onde ir. É minha última chance. Porque não tem aquela coisa... Vamos ver no que vai dar agora. Tem o PSD, tem o PMDB, tem o PT, tem o PSOL, tem o PSTU, tem vários partidos, etc. Não, lá ou você é peronista ou você não é peronista. Ou seja, se ele cai, vai voltar o peronismo. E o peronismo vai fazer o quê? Bora gastar e emitir moeda. Voltamos ao que era. Mas por que a gente se importa com isso? Ele é o meu quarto maior parceiro comercial. Então eu rezo, como cidadão, como brasileiro, que eles cresçam, porque é meu quarto maior parceiro comercial. A gente fala, mas o meu câmbio está depreciado. Gente, não adianta estar o câmbio depreciado se o meu coleguinha está morrendo. Ele não vai comprar coisas de mim. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa linha, então, que eu acho que também é algo fundamental para quem está acompanhando a gente, e eu acho que é o tema da curiosidade das pessoas também, que é a relação entre Argentina e Brasil, porque isso passa muito pela política, e a gente tem hoje dois antagonistas políticos no Brasil e na Argentina, né? O presidente Lula e o presidente Milei, eles
Eles não Água se e dão. vinho. Água e óleo. Óleo e água. E quem não precisa nem acreditar em mim, só basta ver a foto que os dois tiraram no encontro do G20. Já diz tudo. Eu queria te fazer essa pergunta assim, o que esperar? E é possível trabalhar, e é possível para os dois países, enfim, chegarem a um meio termo nessa relação com, enfim, com dois líderes que não se bicam politicamente? Veja, eu acho, na minha opinião, que o setor privado tende a se ajustar. O que eu digo setor privado? Não o setor privado necessariamente, mas quem é exportador vai se ajustar com o importador, quem é importador vai se ajustar com o exportador. O governo, provavelmente não vai ajudar em nada. Mas se eu estou vendo que o negócio está melhorando, eu posso exportar, ao invés de... Se a economia está crescendo, a minha exportação tende a aumentar. Então, a economia acaba girando. É que nem ele fala, como o Milei falou, eu não preciso gostar do Lula. Mas ele é meu parceiro comercial, eu não preciso gostar de ninguém. Ele deu um exemplo de pragmatismo agora com esse acordo de Vaca Muerta, do gás, né? Então, quer dizer, o Brasil precisa de gás, a Argentina precisa de dólares. E vamos fazer. Tem aquela frase que a gente sempre fala, países não têm amigos, países têm interesses. Você falou mal de mim. Tá bom, eu não vou te dar a mão, não vou te dar parabéns, não sei o quê, mas não vamos esquecer, a gente exporta carro, autopeças, eles exportam pra gente, é o meu quarto maior parceiro comercial. Precisa de dois para dançar tango, desculpa a analogia aqui. Ótimo. Se eu cair, você cai também, teu segmento econômico. Claro, o primeiro é China, segundo e terceiro tá a União Europeia e Estados Unidos, o quarto é a Argentina. Então é bom que a Argentina recupere, que o Brasil consegue exportar mais determinado segmento econômico, como carro e autopeças. Então, vamos parar com esse negócio de essa briga. Não acho que vai trazer efeitos econômicos. Não acho que é uma briga, aproveitando a conversa, entre Estados Unidos e China, onde eu vou meter uma tarifa em cima da tua cabeça. Não, eu acho que falou, olha, eu não vou com a tua cara, não gosto da tua ideologia, acho que você está falando está errado, mas... Quem quiser transacionar, que transacione aí. Eu não vou prejudicar ninguém, nenhum dos dois lados. Nem Lula vai prejudicar e nem Milei deve prejudicar. A gente vai ter que encontrar um comum. Você suja a tua mão, eu limpo minha mão. Você limpa a tua mão, eu sujo minha mão. E a gente vai achar o meio do caminho. O governo não vai prejudicar o fato de eu não gostar no teu pensamento. Não é isso, não acho. Acho que esse primeiro ano de Milei, na tua visão... mostra isso, então, que os países devem estar assim, não gosto de você, mas enfim, então vamos ter uma... É aquele vizinho que você não gosta, mas você vai descer o elevador junto com ele. Exatamente, você colocou num ponto bacana. Veja, eu fiquei um pouco assustado, por exemplo, quando eu dava aula, antes do Milei, eu falei, o que vocês preferem, Milei? Eu falei, gente, mas aquele cara com uma motosserra, cortando tudo... Pelo menos podia cortar o cabelo, né? É uma figura bizarra, é uma figura, né? Chamado de louco. Então, mas ele, você vê, essa entrevista que você comentou da Economist, ele falou, a China, a palavra que ele usou, ele falou, a China é comunista. Primeiro que a China não é comunista. Como é que o país pode ser comunista se tem duas bolsas de valores com market capitalization de 14 trilhões de dólares? Qual é a bolsa de Pyongyang na Coreia do Norte? Não tem. Qual é a bolsa de Havana? Não tem. Então como é que você fala que a China é comunista? É o Partido Comunista Chinês. É ditadura. É ditadura. Mas o sistema econômico é um capitalismo de mercado. É só ler Deng Xiaoping. Ficar rico é glorioso. Eu não lembro do Kim Jong-un falar isso para a população. Nem do Fidel Castro. Não lembro. E aí, a história do Partido Comunista Chinês foi por causa de 1989, da crise do 4 de junho, do massacre. Deng Xiaoping entrou no ostracismo, só para comentar rapidamente aqui. E ele falou, tá bom, vocês querem um nome? Eu estou abrindo a economia e estou permitindo a meritocracia. Um país comunista não permite meritocracia. Se você tem meritocracia, você não é comunista. Não vamos confundir com socialista. E outra coisa, maoísta é diferente de leninista. Stalinista está mais próximo de maoísta do que Lenin. Então é importante entender as coisas. Precisa ler Marx. Ah, mas você gosta de Marx? Não, não gosto, mas eu li. A gente sabe, marxista falou, olha, escravidão,
feudalismo, preciso passar pelo capitalismo, depois eu vou para o socialismo, depois nenhuma briga interna no seio precisa. Ou seja, os vencidos serão os vencedores. Você chegou no comunismo. Só que aí você praticamente tá, desculpa falar aqui, você saiu do umbral e entrou no nosso lar, o comunismo. Se eu trabalhar ou não trabalhar, eu vou ganhar a mesma coisa que você. Gente, mas isso é o nosso lar. Imagina, Júlia, se você não trabalhar, eu trabalho para você. Mas de jeito nenhum. Então como é que o comunismo funciona? Bem, vai trabalhar ou não vai? Vou. Então você vê que o comunismo só vai junto com o autoritarismo. Não quer dizer que um país ditatorial, ele é comunista. E quando teve a massacre da Praça da Paz Celestial, Xi Jinping falou, olha, eu quero voltar para o poder. O Partido Comunista falou, tá, mas o que a gente ganha? Olha, prometo que a gente sempre vai ser ditadura. Tá bom. E para o Exército? Olha, o Exército sempre vai ter o poder, o Exército de Libertação do Povo. Tá bom. Então como é que a gente vai se chamar? Capitalista não é legal. Comunista nós não somos. Olha, vocês querem saber? Foi quando Deng Xiaoping cunhou a frase. Não importa a cor do gato, desde que o gato casse o rato. Você quer um nome? Eu te dou. Economia socialista com características chinesas. Excuse my French. Que diabo é isso? Que show da Xuxa é esse? To get rich is glorious. Ficar rico é glorioso. Vamos ganhar dinheiro. E o que a China está fazendo? Fazendo exatamente isso. E, voltando da entrevista da Economist, Javier Milei deixou bem claro, o meu relacionamento com a China, que me assustava no começo, falou, cara, a China é um bruta de uma cadeia de suprimento, está fabuloso. Nesse sentido, ele foi pragmático. Foi, tá fabuloso. Ele não tá podendo prescindir de nenhum grande parceiro comercial, afinal de contas. Não né? tenho amigos, tenho interesses. Você não se mete... Não, você, pelo amor de Deus. Você não se mete na ideologia do meu mandato, não se mete em Taiwan, não se mete em Vaca Muerta, o Diabo 4, e a gente continua nossa vidinha. Claro que a China exerce o Sharp Power. Mas não estamos mais na época da União Soviética e dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos queriam impor a ideologia ao país da União Soviética, e a União Soviética queria impor a ideologia. Não, eu quero fazer negócio. Quero fazer negócio e trazer eventualmente você para a minha zona de influência. Isso é o lado geopolítico. Mas eu querer implementar como eu administro o meu país no Brasil ou na Argentina, não é interesse de chinês. Não é interesse desses países. Não estou falando da Coreia do Norte. Bom, também a Coreia do Norte, deixa pra lá. Ô, Júlia, quer fechar aí o nosso primeiro bloco? Última pergunta. Então, eu acho que para fechar, você já pincelou isso um pouco, né? Como que essa experiência, assim, a gente está aqui prevendo que deve dar certo, né? O que o Milei está fazendo na gente. Esperamos que dê certo. Como que isso pode impactar a economia brasileira? Assim, dando certo, como que isso pode beneficiar a gente, enfim, como que vai... E, de repente, se puder pincelar também, como que poderia impactar a vida dos brasileiros, né? Porque o brasileiro vai muito para a Argentina hoje em dia, né? Enfim, gosta de viajar por lá. A gente tem um relacionamento comercial e também pessoal com a Argentina. Como que pode ser o impacto de uma Argentina com uma casa arrumada? Já tá mais caro pra gente. Já tá mais caro pra gente, Claro, fica mais caro. Mas é uma relação básica de macroeconomia. A minha exportação depende de você estar bem na vida. Se você caiu, eu não consigo te vender para você. A minha importação depende de eu estar bem. Olha, por que minha importação? Porque a minha importação é a tua exportação. Então você está bem e eu estou bem, ambos crescem mais. Ou seja, você exporta mais, eu importo mais de você, e eu exporto mais, você importa mais de mim. As nossas transações comerciais melhoram. E transação comercial faz parte do meu PIB. Claro, eu não sou Coreia do Sul, eu não sou Japão, eu não sou China, eu não sou movido, como que a gente diz, o meu motor de crescimento maior é consumo, não é comércio internacional. Mas dá uma bruta importância para determinados segmentos econômicos. Isso sim. E que, inclusive, se você me permite, poderia ajudar um pouco a fazer o mindset do governo, saber como é que a gente poderia tratar a coisa pública. Ou seja,
É um Todo mundo exemplo aqui do gosta lado, de né? tomar um Tandrilax naquele relaxamento ou um Prosecco. Mas você sabe que você vai acordar com dor de cabeça. Essa conversa de que gasto é vida, é aquela coisa. A festa vai diminuir. Vamos sucumbir? Não, nós não vamos sucumbir. Mas o que eu vejo? A economia brasileira está bem, mas ela está anabolizada. Você tomou bomba. É o governo. Não vai ter dinheiro, o déficit público subiu, o Selic está subindo, curva estipou, o crescimento tende a ser menor ano que vem. Argentina, apanhei, mas o crescimento vai ser maior. Eu conversei com o gringo, claro, ninguém está falando que a Argentina está melhor que o Brasil. Mas o quanto a Argentina tende a melhorar e quanto o Brasil tende a melhorar, na margem, a Argentina vai melhorar muito mais do que o Brasil. Mas a Argentina está um horror. Sim, ela vai ficar só feia. De horror para feia, olha o Merval como foi. Uhum. De bonitinho para bonito, olha o Ibovespa. Entendeu? Então você fala, mas tá um horror. Sim, mas eu tava um lixo. Agora parece que estamos tomando... Olha o Merval. Mas em dólar. Sim, mas em dólar meu câmbio tava 4,80, tá 6. Você vê que a bolsa tá sempre barata para quem trabalha em sell side, né? Sim. Se o Brasil tá bom, bolsa tá barata. Se o Brasil tá ruim, câmbio a 6,10, bolsa tá barata. Mas eu não trabalho mais com bolsa, não vou opinar sobre isso. Então, quer dizer, é aquela história dos vizinhos. Se a gente começar a perceber que o nosso vizinho, no caso da Argentina, tá começando, né? Comprou um carro novo, começou, Isso né? me ajuda. Você começa... E você, ao mesmo tempo, fala assim, pô... Caramba, vou vender mais mercadoria para ele. Ou seja... Eu quero que você se dê bem, porque o meu relacionamento depende de você. Claro que ano que vem vai ser mais desafiador, porque nós vamos entrar em guerra comercial com o mundo todo. Trump falou, vai meter 10% a 20%, na China 60%, vai ter retaliação daqui e dali, a inflação vai ficar mais alta e a taxa de juros, que é o chamado Trump Trade, é só olhar a curva de juros dos Estados Unidos. No começo do ano, a curva de juros de curto prazo, não, né? Mas a curva de juros de 3 meses era mais alta e a atual era mais baixa. Inverteu. Então você vê que a curva de juros dos Estados Unidos estipou, porque eles esperam, a inflação está caindo. Mas com Trump, a gente não espera mais a inflação que seja como foi nos anos 2000. Então, como a gente diz, desculpa meu inglês, vamos ficar higher for longer, mais alto por mais tempo. Isso não ajuda minhas moedas. Bom, tá certo. Acho que a gente pode agora passar para o segundo bloco do nosso programa, em que a gente aqui comenta sobre os touros e os ursos, né? O momento aqui que a gente fala, o momento que batiza aqui o nosso podcast. Os touros, né? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, a gente usa aqui o jargão do mercado financeiro. Os touros são aqueles que estão no momento em alta, estão se destacando. Então, aqueles para quem a gente vai mandar um salve aqui. E os ursos, ao contrário, são os que estão devendo, não estão passando por uma fase tão boa. E, como tudo que acontece no mercado, o touro de hoje pode ser o urso de amanhã e vice-versa. A gente teve exemplos bem recentes aqui no programa. Quem consultar as edições anteriores vai ver que a gente não tem nenhuma perseguição pessoal contra Não, nada, a gente nem põe ninguém. preço nas coisas. Vamos parar com isso. Exatamente. Nosso professor. trabalho é botar preço. Ninguém defende ninguém aqui. Quer dizer, Exatamente. não sei aqui eu não defendo ninguém. Não, a gente Meu também... trabalho é A gente botar defende. preço. A gente costuma dizer que a gente está do lado do investidor Sim, aqui. vamos Esse é o botar nosso- preço, de jeito nenhum. É isso mesmo. Bom, aí professor, a gente começa... Embora o programa se chame Touros e Ursos, a gente começa pelos ursos para terminar... Por ser mais legal, né? É. Por ser mais legal. Primeiro porque jornalista gosta, jornalista em Fala particular gosta de dar uma... Mas também pra gente terminar numa nota mais positiva, a gente Sim, a gente termina boa, com os boa, touros. boa. Então vou começar aqui te perguntando para quem você vai dar o seu urso dessa edição. Veja, Vinícius, lembra que a gente estava no cafezinho? Eu falei, olha, vou dar o urso para política fiscal, para o pacote fiscal, mas acho que isso daí todo mundo já deu. Então acho que não vamos falar de novo. Então eu queria colocar... Deixa registrado aqui um ursinho A gente já também. registrar, põe um ursinho de ouro do lado dele. Toma mais uma estrelinha. Como é que você vai fazer? Mas vamos num outro ponto. A moeda dos BRICS. Não estou falando porque Trump falou. Eu acho que Trump é aquela coisa. Ele deveria escolher as brigas dele. Ele falou, ó, se vocês adotarem uma moeda, eu vou colocar um imposto de 100%. Trump, pelo amor de Deus, pick up your fight. Escolha as tuas brigas.
Não vai brigar com essa coisa. Por quê? Você não acha que o dólar deveria... nós deveríamos desdolarizar a economia? Acho. Agora eu pergunto para quem vai brigar comigo na internet. Você aceita que eu te pague ou que a Etiópia te pague com birre da Etiópia? Não. E com real do Irã? Você aceita? Não. O Afeganistão quer entrar nos BRICS. Você aceita o afegão como pagamento das tuas exportações? Não. Então, que show da Xuxa é esse, meu Deus? Como é que você fala que nós vamos substituir o dólar por uma moeda onde eu vou ter o rublo russo? Aí você fala, mas é a reserva internacional. Aí eu vou comprar título público do Irã. Vou botar minha reserva internacional no Irã. Vou botar minha reserva internacional na Rússia. Por acaso os Estados Unidos botaram a arma na minha cabeça e falaram, você tem que fazer a transação em dólar. Não. Da mesma maneira, eu adoraria que eu pudesse comprar as coisas internacionais e pagar em reais. Júlia, você aceita meu real? Não. Puxa vida, você não quer desdolarizar? Então, aqueles que defendem a desdolarização, eu não defendo. Por quê? Porque eu defendo o que é mais líquido, confio mais nas instituições do que confiar no Irã, confiar na Rússia, confiar na China. Morei na China há 5 anos. Não dá para confiar. A reserva internacional do país. Então, aquele que fala, mas você é puxa-saco dos Estados Unidos, faça um desafio. Monte um portfólio de moedas da Etiópia, da Rússia, da China, da Índia, do Irã, faltou mais alguém? Da Arábia Saudita. E vamos ver qual vai ser a performance que você vai ter. Porque na hora de teclar, todo mundo acaba teclando. Não, mas eu preciso desdolarizar. Você é puxa-saco dos Estados Unidos fala, cara, eu fiz o plano Marshall. E aí endividou. Claro, não estou dizendo que não pode acontecer. Pode acontecer, assim como a libra esterlina perdeu o status no século XIX para o dólar do século XX, etc. Mas achar que isso vai ocorrer num prazo de 2, 3, 4 anos para comércio internacional, isso é uma bobagem. Posso fazer uma transação aqui e ali para mostrar interesse diplomático, mas não que, olha, abandonamos o dólar e graças a Deus agora minhas reservas estão em birres etíopes e libras egípcias. Sério mesmo, Banco Central? O mais estranho... Você vai aceitar um negócio desse? O mais estranho dessa história, a gente estava conversando fora do ar, é que pode até ser do interesse da Rússia e da China. Sim. Mas do Brasil, não sei porque o Brasil quer entrar nessa história, porque a gente tem reserva internacional em dólar, a gente não... Tem o ouro, tem o euro, tem o Japanese Yen, tem o chinês, que não passa de 2%. Agora, eu entendo parte da Rússia, porque ela saiu do SWIFT. Entendo também a China. A China tá na cara que ela quer buscar Taiwan. Só dá uma lida nas últimas economies, você vai ver. Ela... Parece que ela quer buscar. A história de Taiwan todo mundo já conhece, nós já falamos em outros podcasts, etc. É da China. Mas ela perdeu a guerra do Japão em 1895, ficou praticamente uma terra controlada pelos japoneses até 45. 45, o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, 45 a 49, Taiwan ficou uma terra de ninguém. 49, Mao Zedong ganhou a Revolução Comunista, Chiang Kai-shek perdeu a Revolução Nacionalista, fugiu para Taiwan e montou a República da China, que não existe. Existe só uma China, República Popular da China, porque eu vou voltar para a China, eu não quero que seja gravado isso daqui. Existe só uma China. Mas eles querem que anexe novamente. Então eles sabem que se isso acontecer, os Estados Unidos vendem armas. Eu acho muito difícil achar que vão mandar tropas, apesar de Joe Biden falar. Mas prontamente, quando o Joe Biden falou que ia mandar tropas, a Casa Branca falou, não, existe só uma China. Ninguém falou em mandar tropa aqui, a gente vai vender arma, mas existe só uma China. E Trump já falou, eu não estou nem aí para Taiwan. Falou, não estou nem aí. Também não estou nem aí para a Rússia. Falou, meu negócio é comércio. E outro que a gente fala que pode ter um estelionato eleitoral, estou misturando tudo aqui, né? Pode ter um estelionato eleitoral. Trump não mente. Make America Great Again. Ele só precisava falar o resto. Eu não me importo com o resto. And I don't care about the rest. Ele pensou. Ele falou, não me importa mais nada. O tanto que os Estados Unidos cresça,
Ó, você paga para eu te ajudar. OTAN, paga aí, que senão a OTAN é morte cerebral. Tem figuras várias, se você lembrar daquela, quando ele era presidente, ele de braço cruzado, a Angela Merkel olhando para ele, se eu não me engano, o Macron, todo mundo olhando para ele assim, ó. Meu, vocês têm que me pagar para te ajudar. Então eu falo, eu não estou nem aí. Então eu acho que isso é mais interesse da China e da Rússia. E o Brasil entra numa dessas achando que tudo bem, é melhor você estar dentro dos BRICS. Olha só o paradoxo. Eu não concordo com isso, porque, veja, o O'Neill, que inventou o BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, ele fala, gente, parem de me entrevistar. Não tem mais nada a ver o que eu falei. Eu falei BRIC porque eram países que gozavam de provavelmente mesmos ciclos econômicos, iam crescer. Agora vocês estão querendo colocar Venezuela, que o Brasil vetou, querendo colocar a Etiópia. Não tem mais nada a ver o que eu falei. É uma boa sigla, mas acabaram levando a sério demais. Levaram a sério demais. Não falem mais comigo, eu não tenho mais nada a ver com isso. Agora, o Brasil ficar fora não é legal. Porque é bom você ficar num clube que pelo menos fala, gente, vocês estão ficando meio louco. Calma. Veja, nós falamos para a Venezuela não entrar. Então você entende? Fala, não é melhor você ficar fora? Não, é melhor você ficar dentro. Que aí pelo menos fala, posso dar minha opinião? Apesar de eu ser só 1/11avos. Pode. Veto. Ótimo. Então é melhor o Brasil continuar fazendo parte dos BRICS do que falar, não quero, rasga, sai. Não. Fica aí, toma conta, porque tem uns caras que têm umas ideias muito complicadas. Mas uma moeda única, o Brasil não ia ganhar muita coisa com isso, né? Acho que ia ser o que menos ia ganhar alguma coisa com isso. Não seria uma moeda única. Seria uma moeda única para transação entre eles. Moeda única, aí é craque com tequila. Uhum. É uma coisa muito louca. Não aconteceria. O euro, que começou a ser pensado em 1946, quando Winston Churchill deu um discurso na Universidade de Zurique no final da Segunda Guerra Mundial. Ele falou, olha, sofreu demais a França e a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a França e a Alemanha sofreram demais. Então a gente precisa de uma grande Alemanha e uma grande França. Para fazer isso, a gente precisa fazer os Estados Unidos da Europa. Pronto, foi aí que começou o embrião da Comunidade Comum Europeia. Veio o Tratado de Roma, o Euratom, ninguém estava pensando em moeda. Mas só para você ter uma ideia, tem gente que fala, o euro começou em 1999. Não. A conversa sobre o euro começou em 1946, 1953. E foi vindo, Tratado de Maastricht, reunificação alemã. Helmut Kohl falou, eu nunca fui tão europeu. François Mitterrand falou, ou a gente agiliza e forma o euro, ou eu falo para os aliados não permitirem a reunificação alemã. Em 1989, 9 de novembro de 1989. Falou, mas para quê? Tanto é que não era para unificar, Júlia. Olha o ataque que Jorge Soros fez em 1992 na Libra Esterlina, no Black Wednesday. Tava na cara que uma política monetária não era para todo mundo. Mas não é nem isso que nós estamos falando. Se fosse isso, não era nem pauta. Não. Imagina ter uma política monetária que sirva para a Índia, para o Brasil, para a Rússia, para a China. Não, se eles que fazem fronteira não estão conseguindo se acertar, o euro tá... Enfim, aí já é delusional. Então é só para transação entre nós. Sim. Nem assim. O Brasil não ganha com isso. O que é que eu te falei? Tá no clube no grupo dos mais normais, do grupo dos esquisitos. Exato, você falou muito bem, eu tô no grupo dos mais normais. Ainda bem que você falou, não você falar. Tô no grupo dos mais normais. Bom, tá certo. Aqui iria longe a gente só falar dessa história dos BRICS. Até te pedi para falar, quando você falou dos teus 2 candidatos à URSS, eu te pedi para colocar dos BRICS, porque realmente... É mais bacana, é mais... É uma excelente provocação. Mas, Júlia, eu vou passar para você. Quem é o seu URSS dessa edição? O meu dessa edição, até para manter no tema de Estado brasileiro, seus tentáculos na economia, enfim, eu escolhi a Petrobras... Porque não bastasse todo o mau humor do mercado com o pacote fiscal anunciado na semana passada, teve uma notícia essa semana de que o governo quer emplacar um novo presidente no Conselho de Administração da Petrobras. Né? As ações da estatal chegaram a cair aí cerca de 1% no pregão da última quarta-feira.
saiu essa notícia no Globo, né, na coluna da jornalista Malu Gaspar, dizendo que o governo quer justamente substituir o atual presidente do conselho, que é o Pietro Mendes, pelo Bruno Moretti, que hoje é conselheiro da estatal e ocupa o cargo de secretário de análise governamental da Casa Civil, e é um nome próximo aí da Casa Civil e mais próximo do PT. Então, reacendeu todo aquele temor que o mercado já vinha tendo tanto em relação à Petrobras quanto outras empresas na Bolsa, de, né, que o governo Lula tentaria aí aumentar cada vez mais a sua influência em estatais e ex-estatais. Então, só para recordar aqui, a gente viu aí aqueles rumores de que o governo tentaria emplacar o Guido Mantega, o ex-ministro Guido Mantega, como presidente da Vale, né, lá atrás. Enfim, acabou que houve uma substituição do presidente da Vale e não foi o Mantega, o que trouxe um certo alívio para a empresa. E também essa briga que a gente está vendo aí em múltiplos capítulos, essa queda de braço do governo com a Eletrobras, que também não é mais estatal, mas que o governo está tentando ali preservar o seu poder de voto na empresa mesmo depois da privatização, né? Enfim. Um voucher William Monca. Ele quer ter, né? Quer ter um negócio William Monca. Mas desculpa de interromper, Júlia, mas sabe o que eu vejo? A surpresa é estarmos surpresos. Surpresa eu acho que a surpresa é estarmos surpresos. Porque ele falou tudo isso. Sim. Não, mas não vai fazer, será? Opa! Desculpa, acabei de interromper. Mas é que assim, o timing realmente... assusta. Né, tipo, ter vindo possível. agora, mas, poxa, todo mundo passando mal, né, com a notícia do pacote fiscal. E aí sai essa notícia aí a respeito... Assim, a gente não sabe se vai acontecer. Isso foi uma notícia de bastidores, realmente, mas o preço da ação já sentiu. A empresa né? a Petrobras até já confirmou a saída do presidente do conselho. Se eu não me engano, só não anunciou o substituto. Mas... agora vai ficar aquela... Não sei se o governo também está sentindo a temperatura do mercado, né? Como foi um pouco em relação ao CEO da Vale. Mas, enfim, causa um ruído aí que ainda num timing ruim. Aí por isso... O que é mais uma flecha para São Sebastião, né? Exatamente. Bom, deixa eu fechar o bloco dos ursos aqui. O meu vai fugir um pouco do tema do governo, embora a gente está falando de economia, tem tudo, enfim, tá tudo conectado aqui. O meu urso vai para a Intercement, que é a empresa, né, fabricante de cimento, né, dono das marcas Cauê, Goiás e Zebu. A empresa entrou com um pedido de recuperação judicial nessa semana. A RJ aconteceu depois de, enfim, uma longa novela, uma tentativa de venda da empresa para a CSN, que acabou não saindo. Nesse meio tempo, a empresa também tentou uma negociação com os credores para fazer uma recuperação extrajudicial, que é um processo que acaba sendo menos burocrático, mas ela não conseguiu ali acordo com a maioria dos credores para aprovar a recuperação extrajudicial e acabou tendo que tomar essa medida. Para dar uma dimensão desse espeto, a Intercement ela é dona de 15% do mercado de cimentos do Brasil. Esse mercado é liderado pela Votorantim. E a RJ, ela entra com a RJ com quase 30 bilhões de reais em dívidas. Eu não tinha, quando eu fui ler a matéria sobre a recuperação judicial, eu até me assustei, eu não sabia, não tinha dimensão. Eu também fiquei um pouco chocada. Do tamanho da dívida. Desse total, metade desse endividamento está em empresas do próprio grupo e a outra metade com investidores e bancos. Então a gente deve ver aí algum efeito nos balanços aí de bancos como Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, que estão entre os credores da Intercement. E com isso, a Intercement é controlada pela Mover, que é a antiga Camargo Correia, e a RJ da Intercement acabou levando a Mover também a entrar com pedido de recuperação judicial. Então, por tudo isso, eu vou colocar aqui o meu urso dessa semana para a Intercement, e a gente espera que acho que a gente vai falar nesse processo de alta de juros, a gente provavelmente vai ver aí mais algumas empresas entrando com pedido de recuperação judicial, e a gente deve ver mais alguns ursos nos próximos programas de empresas que entraram em RJ. Enfim, mas vamos agora virar aqui vamos mudar o nosso tango mais dramático aqui, ir para uma nota mais positiva, para a gente falar dos touros dessa edição, dos destaques positivos, e passo aqui mais uma vez a palavra para o Dumas para falar qual é o seu touro dessa edição, Dumas. Veja, Vinícius, eu não sou expert nesse assunto, mas eu estou acompanhando. Para mim, eu acho que o touro seria
criptomoeda. Veja, em nenhum momento eu estou falando que as criptomoedas vão substituir as moedas naturais. Porque, por exemplo, se eu comprar, falar, mas eu vou emitir. Não, você precisa ter uma autoridade monetária. Mas com o estresse geopolítico que está na Ucrânia, e Trump já falou, olha, nós vamos acabar com essa guerra em um dia. Como assim? Quer dizer que eu vou abrir mão de Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, Crimeia, vou fatiar a Ucrânia inteira? Como é que o Putin pode pensar? Cara, se você abriu mão disso daí, então posso buscar também a Bielorrússia, que era do Lukashenko, é praticamente minha, vou para Moldova, belisco Lituânia, Letônia, ele vai montar a grande Rússia. China se empolga, eventualmente, com Taiwan. E a gente sabe o que está acontecendo no Oriente Médio. Trump já até falou, gente, vocês estão... Não que não deva abater ou brigar, não é isso. Os Houthis são pescadores. Como é que eles têm dinheiro? Como é que eles fecham o Mar Vermelho, o Canal de Suez, e você tem que ir pelo Cabo da Boa Esperança? O Hamas também não tem dinheiro. O Hezbollah, apesar de ser 10 vezes maior que o Hamas, também não tem tanto dinheiro. Quem financia tudo isso daqui é o Irã. E Trump sabe disso. Então ele vai querer estressar com o Irã. Ele sabe que a ponta, a cabeça da serpente aqui é o Irã. Não adianta, claro, adianta, vamos destruir e tal, mas isso vamos formar novamente. Veja quem ajudou Bashar al-Assad da primeira vez. Mandaram o Hezbollah, mas tudo financiado pelo Irã, com o início da segunda crise do petróleo, a Revolução Iraniana, quando subiu o Shah Reza Pahlavi, ou caiu o Shah Reza Pahlavi, e subiu o Ayatollah Khomeini. Ele falou, meu princípio é destruir Israel. Então, todo é financiado pelo Irã. Então, você vê que o cenário está com a China de um lado, com Taiwan, Rússia com a Ucrânia querendo fazer a grande Rússia. Trump falando, cara, melhor, eu gosto muito de criptomoeda. Que moeda eu vou investir? Então você vê que a cripto, em momento de estresse, não sou capaz de dizer qual é a melhor. Olha, se é essa, se é aquela. Estou falando mais do Bitcoin. Só do Bitcoin. Veja, ela acaba subindo, que é um ativo que se acaba indo de fuga. Assim como você iria, por exemplo, antes do modismo, vamos dizer assim, perdoe-me de falar em modismo, mas o que você fugia? Você fugia para dólar, franco suíço e a tua moeda local. Sempre, como a gente sempre fala, portfólio tem que ter 3 moedas. Não acho que isso aí vai ser substituir uma moeda, que muita gente fala, olha, vamos transacionar tudo em Bitcoin. Quem imprime? Quem emite? E se eu tiver uma pandemia, como faz? Ah, não imprime e deixa o mundo cair? Vou pedir para o Nakamoto imprimir? Então, eu acho que é um bom ativo, mas eu acho que está longe, não existe isso, de substituir o Banco Central. Então, meu touro vai para criptomoeda, dado o tabuleiro geopolítico atual. E você, Júlia? Você também gosta de cripto? Eu escolhi um touro nessa linha também. Eu escolhi Que como bom. touro dessa semana, especificamente o Bitcoin, porque a gente teve um evento, né, importante essa semana com o Bitcoin, que foi... Nem sabia, hein? Nem Bateu sabia. finalmente os $100 mil, né, que tava todo mundo na expectativa, quase chegou lá, aí começou a cair uma realização de lucros, né, não continuou naquele crescimento, e aí todo mundo ficou naquela expectativa, mas vai bater os 100 mil, não vai? Essa semana bateu 100 mil e aparentemente a grande notícia que motivou esse sprint do Bitcoin aí para esses 100 mil dólares, para essa marca aí psicológica, foi a escolha, a indicação, né, que o Donald Trump fez para o presidente da SEC, né, que é a CVM americana, né, a Comissão de Valores Mobiliários americana, porque os entusiastas de criptomoedas, né, do Bitcoin e outras criptomoedas, eles detestam o atual presidente da SEC americana, né, que é o Gary Gensler. Porque ele é um cara que se opõe às criptomoedas, à regulação desse mercado, né, a transformar esse mercado em algo mais estruturado, mais institucionalizado. Ele é um cara que é meio avesso a cripto. E o nome indicado pelo Trump, que foi o Paul Atkins, é um cara já mais pró-cripto, um cara que é mais entusiasta de criptomoedas. Então, assim, os Crypto Bros aí já estavam na expectativa do Gensler sair,
e na torcida e xingando ele um monte. Então, quando veio a indicação, eu acho que o pessoal comemorou aí, levando o Bitcoin para os $100 mil. Então, por isso é o meu touro da semana. É touro aí para cripto, porque finalmente quem eles não gostavam saiu ali da SEC. Então, como é que diz a molecada? TMJ, tamo junto. Minha filha escrevia TMJ, eu falei, o que é TMJ? Não, e realmente, acho que merece, né? Acho que atingir a marca de $100 mil é algo bastante emblemático. Que começou do zero, né? De pensar que pouco mais de uma década, foi logo depois da crise de 2008 ali que o Satoshi Nakamoto, se é que ele existe, lançou... Se é que ele é uma pessoa. Ele lançou ali o paper, né? Que deu base ali à origem da criptomoeda do Bitcoin. Vou falar o meu touro aqui, que, depois que a gente falou bastante de Argentina, eu vou dar um touro pro Brasil aqui, pro PIB brasileiro, para ser mais específico. Afinal de contas, a economia cresceu nesse terceiro trimestre, né? Os dados foram divulgados nessa semana pelo IBGE. Cresceu 0,9%, veio novamente acima do esperado pelo mercado. Quando a gente fala aí no patamar anual, a gente está falando de um crescimento de 4%. Poxa, já é quase um nível chinês, se a gente parar para pensar dessa nova China, que está crescendo bem menos do que nos seus anos de glória. E eu acho que esse dado expõe de uma maneira um pouco mais... Esse dado do PIB expõe de forma bastante evidente aí o enorme espaço que a gente está vendo entre a economia real, o que a gente está vendo na economia real e o que a gente está vendo da percepção dos agentes do mercado financeiro sobre o país. Quando saiu o dado do PIB, eu até eu dei uma cornetada numa fonte minha de mercado financeiro, que é um gestor que está bem pessimista com o Brasil. Aí toda vez que sai um dado positivo, eu falo, tá vendo? Olha aí, tá apostando contra. E aí ele até me respondeu, eu mandei brincando, é claro, e ele me respondeu meio sério. Eu falei assim, não, cara, tem que ver o seguinte, o Brasil é aquele que tem ele até comparou com o governo Temer. Ele disse assim, na época do Temer, a foto do Brasil era horrível, mas a gente tinha um bom filme. Assim, a gente conseguia ver que o Brasil ia melhorar, assim. A gente estava num momento muito ruim, mas eu estava vendo que o Brasil ia melhorar. E hoje, na visão dele, eu vejo uma foto boa, mas um filme ruim, assim. Eu não vejo o Brasil melhorando, eu vejo o Brasil só piorando. E depois do pacote fiscal que a gente viu que foi insuficiente, que era talvez, assim, na visão dele, uma das minhas últimas esperanças de que a coisa pudesse melhorar, aí ele ficou mais pessimista ainda. Então, ele falou assim, não, você tá certo, o PIB foi bom e tudo mais, assim, mas não muda a percepção minha e do mercado que a gente, a partir de agora, provavelmente a gente tá vendo talvez o Brasil ali no auge da montanha, a gente vai ver o Brasil descendo, até como foi a tua própria alegoria ali em relação à Argentina, né? Então a gente vai ver o Brasil provavelmente dar uma piorada daqui para frente. Com anabolizante a gente cresce, né? E o mercado olha para frente, né? Sim. Não tá olhando para agora, tá olhando para o futuro. A gente tá falando do PIB do terceiro trimestre, né? Certo. Então assim, a gente tá realmente olhando aqui. Não, mas eu gostei da analogia a foto é boa, mas o filme... Tudo tem um custo. Mas eu vou dar o meu prêmio, então, de urso aqui pra foto dessa vez, assim, porque eu acho que o PIB provavelmente, assim como a gente vai ver muitas RJs que vão virar urso, provavelmente com essa alta de juros, eu também vejo que provavelmente a gente, em edições posteriores aqui do Touros e Ursos, a gente provavelmente vai dar um urso aí pro PIB mais pra frente. Então vamos aproveitar que tá no momento bom pra dar um touro. E só para encerrar aqui, não pode, né? Assim, as pessoas aqui vão acabar reclamando se a gente não falar, e em particular aqui a família da Júlia Vilchen, se a gente não falar... Júlia, vou deixar para você aqui falar. Escolhi de touro honorário Botafogo, né? Que foi campeão da Libertadores aí no último fim de semana. Boa parte da minha família é botafoguense, né? As pessoas não sabem muito disso, porque hoje em dia eu não ligo mais muito para futebol, mas eu assisti a final, fiz questão. Mas eu já fui mais torcedora, já fui mais botafoguense num passado distante. E esse ano a gente tá vendo aí os botafoguenses se redimirem, né? De tanto tempo de azares e coisas que só acontecem com o Botafogo. Tanto que eu até brinquei, né? Me surpreendeu que o gol que saiu no último minuto do jogo tenha sido do Botafogo e não contra o Botafogo, né? Porque tinha tudo, sim, na mitologia, na lenda, né, do Botafogo, tinha tudo para ser um 2-2 naquele momento, mas não foi o que aconteceu e o Botafogo foi campeão. Minha irmã também, uma das minhas irmãs até foi assistir o jogo lá em Buenos Aires, né, enfim, ao vivo.
Enfim, meus irmãos torceram muito, ficaram muito felizes aí. Tinha muito tempo aí que os botafoguenses precisavam de um título como esse, então... No sábado, desde o sábado eu vinha descobrindo que muita gente, muito botafoguense, né, que estavam Eles todos saem das intocados. sombras. Estavam totalmente tocados. De repente eu passo no Instagram, tem um monte de gente com a camisa do Botafogo. Eu sempre assim, ué, essa pessoa é botafoguense? Essa pessoa é botafoguense? Nossa, que surpresa! Eu fui pro aniversário, tinha gente com a camisa do Botafogo. Hã? E olha, eu não sei quando as pessoas vão estar assistindo a gente aqui, mas quem estiver assistindo a gente a partir do domingo, o programa deve ir ao ar aqui logo mais, a gente... Então, mas muitas pessoas que estiverem assistindo a gente aqui depois do domingo provavelmente vão ver o Botafogo também campeão brasileiro. Quando a gente está gravando aqui, isso ainda não aconteceu, mas é muito provável que o Botafogo também se sagre campeão brasileiro, porque precisa só de um empate na última rodada contra o São Paulo, contra o meu São Paulo. E é óbvio que o São Paulo vai entregar esse resultado, porque só quem pode tirar o título do Botafogo é o Palmeiras. O São Paulo não vai... Eu não tô entendendo nada do que vocês estão falando, que eu não entendo nada de futebol. Mas, Júlia, eu vou torcer. Pra quem que você quer? Pro Botafogo. Pro Botafogo, Né? Então, Não, todo mundo aqui quer o Botafogo. Você também? Sim, sim. Você trouxe São Paulo, Palmeiras, eu não entendi nada. É porque o São Paulo vai jogar com o Botafogo. Tá, só me dizem pra quem que eu tenho que torcer. Não, mas eu tenho que torcer pro Botafogo. Tá Não, bom, vou torcer pro Botafogo. Os palmeirenses aqui que me desculpem. Eu vou torcer porque vocês pediram, eu não entendo nada. Então pronto, Pro então Botafogo, esse é campeão. na veia. Vai jogar quando? Domingo agora. Domingo. Domingo, quem estiver assistindo a gente no domingo. Então comenta aqui se o Botafogo foi campeão. Se não foi, se o Palmeiras, por acaso, se o Botafogo foi o Botafogo de até sábado passado e aconteceu algo... perdendo tudo de novo. Ou se o Botafogo voltará a ser o Botafogo que vinha sendo. Comenta aqui se você estiver assistindo a gente. Avisa que você que veio do futuro se o Botafogo também foi campeão brasileiro. Sou Botafogo. Ou não. É isso aí, professor. Bom, com isso a gente coloca um ponto final, um apito final nessa edição do podcast Touros e Ursos, mas queria agradecer muito aqui a presença do professor Roberto Dumas. Olha, acho que tinha muito assunto pra gente comentar aqui, então já tá super convidado pra gente falar sobre muitos assuntos. Talvez não sobre futebol, mas outros temas. Você acho viu, que né? O que vocês falarem, eu faço. Falar sobre China, falar sobre Venezuela, falar sobre... mas sobre futebol talvez não, né? Vou ficar meio caladinho. Mas tá ótimo, obrigado pela presença. Muito obrigado, viu? eu que agradeço. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Júlia. E, Júlia, muitas graças pela presença mais uma De vez. nada! Semana que vem estaremos de volta, certo? Sim, hasta luego. Obrigada a todos os que nos ouviram, nos assistiram. E é isso aí, acompanhe também o seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço e até a próxima.